Hum, 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 hum. Se il mio sogno saberá ser. Alguém faça a cara de corneta. Tchan, 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 tchan. Pode aplaudir. América, América, eu te dei tudo e agora não sou nada. América, $2,27, 17 de janeiro de 1956. América, eu não aguento mais minha própria mente. América, quando acabaremos com a guerra humana? Vá se fuder com sua bomba atômica. Não estou legal, não me encha o saco. Não escreverei meu poema enquanto não me sentir legal. América, quando é que você será angelical? Quando você tirará sua roupa? Quando você se olhará através do túmulo? Quando você merecerá seu 1.000.000 de trotskistas? América, por que suas bibliotecas estão cheias de lágrimas? América, quando você mandará seus ovos para a Índia? Eu estou cheio das suas exigências malucas. Quando poderei entrar no supermercado e comprar o que preciso só com minha boa aparência? América, afinal, eu e você é que somos perfeitos, não outro mundo. Sua maquinaria é demais para mim. Você me fez querer ser santo. Deve haver algum jeito de resolver isso. Burroughs está em Tanger. Acho que ele não volta mais. Isso é sinistro. Estará você sendo sinistra ou isso é uma brincadeira? Estou tentando entrar no assunto. Eu me recuso a desistir das minhas obsessões. América, pare de me empurrar. Eu sei o que estou fazendo. América, as pétalas das ameixeiras estão caindo. Faz meses que não leio jornais. Todo dia alguém é julgado por assassinato. América, eu fico sentimental por causa dos Robles. América, eu era comunista quando criança e não me arrependo. Fumo maconha toda vez que posso. Fico dias seguidos em casa, olhando as rosas no armário. Quando vou ao bairro chinês, fico bêbado e nunca consigo alguém para trepar. Eu resolvi. Vai haver confusão. Você devia ter me visto lendo Marx. Meu psicanalista acha que estou muito bem. Não direi as orações ao Senhor. Eu tenho visões místicas e vibrações cósmicas. América, eu ainda não lhe contei o que você fez com o tio Max depois que ele voltou da Rússia. Eu estou falando com você! Você vai deixar que sua vida emocional seja conduzida pelo Time Magazine. Estou obcecado pelo Time Magazine. Eu leio toda semana. Sua capa me encara toda vez que passo sorrateiramente pela confeitaria da esquina. Eu leio no porão da Biblioteca Pública de Berkeley. Está sempre me falando de responsabilidades. Os homens de negócios são sérios. Os produtores de cinema são sérios. Todo mundo é sério, menos eu. Passa pela minha cabeça que eu sou a América. E estou de novo falando sozinho.
A Ásia se ergue contra mim. Não tenho nenhuma chance de chinês. É bom eu verificar meus recursos nacionais. Meus recursos nacionais consistem em 2 cigarros de maconha, milhões de genitais, uma literatura pessoal impublicável a 2.000 km/h e 25.000 hospícios. Nem falo das minhas prisões ou dos milhões de desprivilegiados que vivem nos meus vasos de flores à luz de 500 sóis. Aboli os prostíbulos da França. Tanger é o próximo lugar. Ambiciono a presidência, apesar de ser católico. América, como poderei escrever uma litania nesse seu estado de bobeira? Continuarei como Henry Ford. Meus versos são tão individuais como seus carros. Mais ainda, todos têm sexos diferentes. América, eu lhe venderei meus versos a $2.500 cada, com 500 de abatimento pela sua estrofe usada. América, liberte Tom Mooney. América, salve os legalistas espanhóis. América, Sacco e Vanzetti não podem morrer. América, eu sou os garotos de Scottsboro. América, quando eu tinha 7 anos, minha mãe me levou a uma reunião da cédula do Partido Comunista. Eles nos vendiam grãos de bico, um bocado por um bilhete por um tostão, e todos podiam falar, todos eram angelicais e sentimentais para com os trabalhadores. Era tudo tão sincero. Você não imagina que coisa boa que era o partido em 1935. Scott Nearing era um velho formidável, gente boa de verdade. Mãe Bloor me fazia chorar. Certa vez vi Israel Amster cara a cara. Todo mundo devia ser espião. América, a verdade é que você não quer ir à guerra. América, são eles, os russos malvados. Os russos, e esses chineses, e esses russos. A Rússia quer nos comer vivos. O poder da Rússia é louco. Ela quer tirar nossos carros das nossas garagens. Ela quer pegar Chicago. Ela precisa de um Reader's Digest vermelho. Ela quer botar nossas fábricas de automóveis na Sibéria. A grande burocracia dela mandando em nossos postos de gasolina. Isso é ruim. Ufa! Ela vai fazer os índios aprender vermelho. Ela quer preto bem grande. Ela quer nos fazer trabalhar 16 horas por dia. Socorro! América, tudo isso é muito sério. América, essa é a impressão que tenho quando assisto à televisão. América, será que isso está certo? É melhor eu pôr as mãos à obra. É verdade que não quero me alistar no exército ou girar tornos em fábricas de peças de precisão. De qualquer forma, sou míope e psicopata. América, eu estou encostando meu delicado ombro na roda. Chegar lá. E agora, quero a palavra reduzida ao simples gesto de agarrar alguma coisa, pura denotação, linguagem e referência, mão estendida apontando para esses pedaços de realidade, ou então a festa, com todos os seus fantasmas sentados no sofá de absinto, enquanto sangram os dedos da memória, tudo verdadeiro no limite do que possa ser a verdade, o caderno,
escrito de trás para diante, e o livro lido a partir da última página. E eu também poderia falar das nuvens de vapor e cortinas de fumaça nos quartos e narrar a história completa das febres tropicais. Porém, só nós dois fomos capazes de nos mover nesse plano intermediário em que realidade e sonhos se confundem, tocados pela sugestão de outra cena ou situação. Essência. É esse o nome da nossa transação. Essência. Essência! Grita a legião dos irreais desde o bojo da sua existência provável. Essência, o verdadeiro nome do jogo de mutações. Desnecessário falar em alucinações. É como atravessar uma parede invisível e já estamos lá. O texto febril, as luzes acesas, as luzes acesas, as luzes acesas. Por exemplo, mas o número de exemplos é maior do que toda a existência. Por exemplo, as luzes acesas, rebatidas meio cruamente pelos azulejos brancos, iluminando nossos corpos, enquanto nós nos preparávamos para começar mais um jogo amoroso. Eu me lembro também das praias desertas, percorridas de ponta a ponta, ou quando descobrimos aquela cachoeira no meio da mata, aquela cachoeira que deveria ter uns 30 ou 50 metros de queda livre, seus respingos gelados nos alcançavam na margem, impossível chegar muito perto. Aquela cachoeira descoberta no meio da mata nos induzia cumplicidade. As luzes acesas, cumplicidade, essência. E aquele espelho antigo, bisotado, patinado, recoberto pelo amarelo do tempo, aquele espelho antigo nos refletiu durante uma tarde. Estava na penteadeira, diante da cama no quarto do casarão colonial da fazenda, com os demais móveis maciços e pesadões e o cheiro de pó de coisa antiga no quarto. Também encontrávamos muitos santuários religiosos em nossas viagens. Era como se nos impulsionasse uma atração magnética pelo sagrado. Certas tardes, insuportavelmente quentes, abafadas demais, houve um tempo em que as luzes, essência, impregnando irremediavelmente tudo que foi feito depois. Como a transgressão é cotidiana e imperceptível, como ser maldito é apenas uma espécie de indiferença, lassidão, o deixar-se levar, o cheiro de pó sobre os estofados. Eu quero que tudo fique muito claro, não só as palavras, o texto, porém outro plano, agora definitivamente grudado ao real. Ficou um cheiro estranho, impregnando a pele. Tudo verdadeiro, tudo. Mas esse gesto de contar histórias impossíveis, qual é o seu significado? Que botão apertei? E agora, não deixar pedra sobre pedra, transformar o cotidiano em hipérbole, labirinto onde todos se perderão, brincando despreocupadamente. A opacidade é quase banal, o jogo da vida e da morte é trivial. Despertemos a irascível criança que habita dentro de cada um de nós. Não há mistério, que não se fale em loucura. O lado de lá que caminha suavemente sobre suas sandálias de sola de borracha, o lado de lá disfarçado em arte plumária, o lado de lá que sorri afavelmente enquanto nos olha de soslaio, o lado de lá é simples e está aqui. Basta estar aberto e disponível. Somos deuses.
a verdadeira história do século XX. Contemplação, estrela no fundo do mar. Você, véu de gaze azulada roçando, suave apelo. Furacão, róseo, perfeição, parábola de perfumes. Lâmina, a mente alucinada. Gruta, você e os arcanos da natureza. Matemática do sonho, esta nuvem. Gelo, explosão de relâmpagos, essa solidez, essa presença, capim ao vento, rápidos passando à frente, lavanda e também sombra de árvore, montanha inteiramente nossa, intimidade sorridente, no calor da tarde, íris, o nome da flor, o seio ao sol. Quanta coisa você fez que eu visse. O acaso nos transportava e podíamos ir a qualquer lugar. O mundo tinha janelas abertas e tudo era a primeira vez. Gnose do redemoinho foi o que soubemos. Construções. Epígrafe. A minha força é a desordem. Herberto Helder. 1. Da última vez, aquela em que o tesão se estendia pelas encostas da montanha, pelos campos e ao longo da praia, então tudo era febre e paz. Foi um retorno insone à aventura de escrever sobre os sulcos e a carne. A outra voz, sussurrada, incandescente, expressão da mais pura ousadia de ser. Leve selo, feito de palmas e dedos que se estendem sobre seu corpo. Mãos do vago, do suave, do abstrato. Encontros, namoro de horizontes e superfícies. Você, casa incendiada, paisagem reclinada. Salsugem dos seios, o fervor me leva, a luz me traz à tona. Tão simples como o amanhecer de ontem, quando fomos tudo o que somos, calor de maresias, segredos na relva, canções de um sibarita. Ontem, há 1 mês, há 3 anos. É assim que se faz para anular o tempo, através da gravidade da Terra. Contar as fábulas, expressar a perversa paixão devoradora, quando o poema não tem mais forma e o prazer não tem limites. Como uma fria lâmina de luz, como um ramalhete de éter, como um fantasma caminhar na ponta dos pés, como uma voz sem objeto. Nosso espaço é o espaço do terrível, o pântano varrido por ventos mornos, atravessando os flautins e sargaços, a noite definitiva e o grito congelado. Penetremos aos poucos neste jardim de negações, onde a palavra pede mais espaço. Não há mais muita vida sobre a face deste planeta. Talvez em algum lugar ainda se ouça o vento soprar entre as árvores, vozes ao longe preenchendo o vale, latidos de cachorros na distante encosta na montanha. Transformemo-nos em planta, em raiz ou minério bruto para que seja possível conversar. Sobreviveremos. Finalmente, em um dia febril como este, sol claro depois da chuva, eu sou a umidade do ar, sou as cores do ar,
Sou o horizonte e todas as formas no horizonte. Sou uma crista azulada de morros da Serra da Mantiqueira. Sou o próprio ar, o som de um sino escondido no vale que logo soará ao longe. Sou a terra molhada e as sensações que a própria terra tem por estar molhada. E um jardim, sou o meu jardim, e todos os demais jardins da rua. E a folha que se mexe ao vento, e a chuva e o sol claro após a chuva. E também sou aquela leitura de poemas em um auditório sombrio com umas 50 pessoas extremamente atentas. Sou a noite, passada e suas vozes. Por isso, estou aqui, onde sempre quis estar. A blasfêmia da vez. Por muitos anos, amei uma planta aquática. Enleara-me em seus fios de lodo e seda. Gozava. Durou pouco. Palavras existem para brincar com elas. Daí que as coisas virão, outras, através da escrita automática. Docemente transtornadas, na lucidez do sono, trafego sempre os gomos do sol e a mente ao relento. O sol será nosso, pois o merecemos. O centro do universo fica aqui. Resistimos pelo sagrado direito ao sonho e todos os seus mundos. Resistimos, operações mágicas continuarão lícitas neste dia de sombras vivas que se confundem com a alma. Todos os seus desejos se realizarão. O que você pedir lhe será dado. Profecias se cumprirão. Outros poemas. Os poetas paulistas. O poema, só quando for impossível traduzir um estado interior de outro modo. Só quando for preciso dizer algo inexprimível, como o cheiro do café expresso que tomava conta da Praça Roosevelt, a provocar um retorno a invernos de outras cidades, e para transmitir como foi aquela encenação da Teogonia, do poema sobre os mitos arcaicos, a vida e a morte, o fim e o recomeço como etapas do mesmo ciclo luminoso, pois a Terra, aquela noite, era um bólido que atravessava acelerado o universo e uma torrente de chuva, as gotas da noite na partitura dos minutos estampada no para-brisas. Uma tempestade nos encerra no centro do planeta, que tem a forma de uma garagem subterrânea, e os poemas são escritos assim, de madrugada, para dizer que nossos dentes são sensuais, nossas mãos são tão leves, nossos corpos se tocam, o vazio é perfeito e o mar está em nós. Agora, devo habituar-me a inesperadas proporções e novas simetrias de estarmos juntos, pois nós tornamos a extensão de um texto de frases entrecortadas sobre o alvor fugidio, esse clarão que nos separa do amanhecer de um dia seguinte, quando o cheiro de outro corpo, o seu, me acompanhar e vier acrescentar-se à minha biografia. Foi lá mesmo, naquela casa de campo, em memória. Ninguém sabia mais nada. Todos os relógios haviam parado. O meu na véspera, o dela na tarde anterior. Havia fantasmas próximos demais. Obsessões quase materializadas no domingo interminável na casa à beira d'água. Incomodava a sensação lisérgica de estar aí e de não haver nada além disso. O peso da imanência e o surdo compasso das horas na tarde de chuva vagarosa repetindo a ameaça do anoitecer. No entanto, bastava olhar, continuar a observar o aparecer dos objetos do poente e seus pássaros. Sentir as dobras e rachaduras da áspera superfície do real, a úmida opacidade da natureza, acariciar o próprio tempo como se fosse um dorso recoberto de plumas, sentir suas falhas e descontinuidades
e admirar-me por tanto tempo haver esquecido que tudo era assim mesmo. O outro lado. Só assim o poema se constrói, quando o desejo tem forma de ilha e todos os planetas são luas, embriões da magia. Então podemos atravessar as chamas, sentir o chão respirar, ver a dança da claridade, ouvir as vozes das cores, fruir a liberdade animal de estarmos soltos no espaço, ter parte com pedra e vento, seguir os rastros do infinito, entender o que sussurra o vazio. E tudo isso é tão familiar para quem conhece a forma do sonho. Ao artista plástico Elvio Beccheroni, a propósito do seu livro Luoghi de Memória. Você me pede para escrever algo para seu livro de gravuras, quer que eu fale do Rio de Janeiro e conte histórias de lugares e viagens de memórias. Talvez qualquer coisa como em 1979, eu chegava ao Rio de Janeiro pelo caminho do litoral, pelas praias da Rio Santos, trazia no rosto queimado de sol a expressão tranquila dos que vivem à beira-mar, qualquer coisa como aquela noite no alto da Urca, então chamava-se Concha Verde e antes chamara-se Frenetic Dancing Days. Ela tentava convencer-me de que as luzes da cidade eram olhos dourados que piscavam na neblina, e eu concordava que havia ruídos de mar ressoando no bojo da nossa loucura, qualquer coisa como aquele dia inteiro passado a caminhar na praia, e impulsionava-nos certa atração pelo sublime, e nós nos entretínhamos a decifrar a errante caligrafia do tempo, nervosamente rabiscada na pauta das ondas, até que punhais de nuvens arcaicas, emoldurando o entardecer, viessem se cravar em nosso infinito e sentíssemos os cabelos da noite crescerem vagarosamente, pois a escuridão havia chegado para reclinar-se em seu colchão de maresias. Então, entre a onda e o lampejo da onda, entrevimos o perfil em chamas dos nossos corpos. Entre o vivido e o não vivido, o traço cambiante da arrebentação. Entre os ruídos do mar e os ruídos da cidade, a complicada geometria de nossos silêncios e um inesperado perfume de jasmins. Por mim, nunca mais sairia dali. Ficaria por lá mesmo para sempre percorrendo a praia, a acompanhar a insofrida inquietação dos astros presos às suas órbitas. Mas acabamos nos perdendo entre redomas de luz amarela de Mercúrio nos confusos labirintos de um jardim, e há tantas histórias a serem contadas, e você me pede que escreva sobre o Rio de Janeiro, mas não existem cidades. São nossas viagens que criam roteiros, mapas de superfície luminosa, como esses em seus quadros, reflexos do céu mais estrelado de Samarcanda, do límpido entardecer florentino, o outono transparente de São Paulo, mais inquietante névoa de Nova York, lampejos dourados de um campo lombardo, seu poente animado pelo sopro da planície. As cidades não existem. Só os encontros são reais. As prolongadas conversas, capazes de transformar qualquer lugar em praia deserta ao anoitecer. Só existe o diálogo, nossa primitiva capacidade de nos sentar ao redor da mesa para atravessar a noite, contando histórias de viagens, descobertas, visões, com a candura de garotos trocando figurinhas, investidos, porém, da nossa identidade de bruxos, fazendo soar seu tambor noturno, sabendo-nos observados o tempo todo, de relance,
pelo rosto insone do belo. Dias circulares. Tua presença é monstruosamente reveladora, e sei que devo continuar a existir imerso em sua transparência. Às vezes, a própria distância é um encontro. As horas alaranjadas do dia podem ofuscar, e a radiação dos signos irá despertar-me de vez. Tudo flutua no olhar, apontado para a descida sem limite. O mistério transborda, transforma-se em enxurrada, apaga o rastro e arrasta consigo os fragmentos dos meus ossos. As manhãs de setembro continuam muito frias e flutuam em seu envoltório de sobrenatural, crisálidas encerrando a voracidade da posse. Os prédios de gelatina confundem-se com o horizonte e atraem meus passos para o indecifrável, para a quantidade de enigma presente em teu olhar e que escorre pelas mãos, invadindo o ar que respiro. A armadura ainda ensanguentada, levanto-me para continuar a caminhada em tua direção. Estátua de sal eternamente à minha frente, absorvendo toda a luminosidade do mundo, monte de signos de todos os acasos incompreensíveis, anunciadora da queda infinita. Uma montanha de anjos com insolação desaba sobre a terra, espalha-se pelas antecâmeras da esfinge. Respiro um vento de alucinação que me dá plena consciência de amar, e isso é um ponto fixo, incrustado na minha retina, para além dos pneus, dos giroscópios, das ruas eternamente fatigadas. Estou envolvido e emaranhado pelo amor. Todo o ar que respiro está contaminado pela presença. Golfadas de pressentimento fazem com que eu perca o pé constantemente. Chamas negras e vorazes roem as bases do universo. Prepara-se a consagração definitiva em que tudo será queda. Toda a sexualidade do mundo, um fluxo incessante, arrasta meus membros. Teu olhar de enigma, nosso espanto, o grande emaranhado possível dos corpos à deriva, sustentados por nossa própria respiração simétrica. Estou imerso na presença, dissolvo-me, o olhar arrebatado capta todas as visões que são uma coisa só, a mesma forma repetida em 1000 prismas da mente, projetada no vazio eternamente à minha frente. Tarde de sol. Os domingos à tarde são uma percepção do vento. Os domingos à tarde são uma antecipação do azul claro, com seu lirismo contido, pulsante. Quando todas as peças do mundo parecem encaixar-se, uma desordem de papéis sobre a mesa, livros e novas mensagens. A música confere unidade a todas essas coisas. Nuvens iguais a sonhos, felicidade de acontecer tão pouca coisa. Nada além de plenitudes sugeridas e saber de alguém que vai chegar. Foi durante o 4º século, Jâmblico escreveu sobre Pitágoras em páginas fulgurantes, com anotações sobre continentes submersos, rumores cavos e um clarão de palha incendiada no horizonte. Que coisa! Povos se ergueram contra ele, seu nome nunca era pronunciado. Foi salvo por estrangeiros. Os poetas deviam viver em permanente espanto diante das civilizações que se desfaziam para renascer da própria sombra. Mas houve festas em honra aos filósofos. Foram agradáveis aos santuários das deusas. A frase transmitida através da flecha irá fixar-se no centro. Uma só verdade, aquela da existência. A série Cinemas, composta por 4 poemas. Primeiro, para Carlos Reichenbach, depois de assistir a um dos seus filmes. Ensinar a enxergar
é não ter medo dos símbolos, ver o mundo com olhos de cineasta, ver o cinema com olhos de poeta, saber que a força das operações mágicas está em sua repetição e o alto é o baixo e o extremo mal é o bem, saber que sempre existiu apenas isso, um fio sobre o abismo, e atravessá-lo é o mesmo que percorrer a cidade ao acaso, e que o pleno é o vazio, pois também no cinema há bruxos, grávidos de imagens, explodindo em metáforas e visões, fazendo que a linguagem fale através das cores, mostrando como achar as pistas dos caminhos dos subterrâneos. 2. Anotações para minha biografia no centenário de Alfred Hitchcock. Sempre amei as imagens, mas eu queria mesmo era ser narrador, modo de me assemelhar ao cineasta da vertigem, e foi assim que passei a sentir vontade de escrever sobre o mistério do rosto daquela mulher que segue ao encontro do aventureiro, que a cada dia tem que reiniciar a dolorosa caminhada rumo à torre, à esquina, à margem, ao centro, a fatal reconquista da felicidade a dois, quando tão pouco importa o abismo, pois a vida passa depressa demais e nós só queríamos um momento, um único instante nosso. E agora sou eu, aquele que mergulha no frio oceano da paixão. Agora sou eu, aquele que caminha cego e surdo através do estrondo da revelação, do clarão da imensidão, para sempre prisioneiro dessa história, da vida como o risco permanente de um passo em falso. E agora sou eu, para quem as fachadas de São Francisco se fecham em círculo. Cuidado, olhe bem, o efêmero está aí. É preciso desvendar, desvencilhar-se para saber quem fui, o que sou. Cuidado! 3. 30 anos esta noite, Feu Follet, é o filme do Louis Malle. Este é o mergulho na densidade do mundo, na dualidade da morte. Este é o filme ao qual há tanto tempo eu devia um poema, o filme no qual foram ditas as palavras mais terríveis. Não consigo tocar, de tanto querer ser amado, achei que amava. Coragem não é dormir sobre o túmulo, é entrar nele. O filme sobre o qual só consigo falar em um modo solene, escrevendo com a voz embargada, só a emoção cria, para relatar que, toda vez, a janela do apartamento abria-se para um abismo. Como é que pode? Como é possível? Isto, a vida resumida, opaca bala de 9 milímetros, um espelho, umas fotos coladas, algumas cartas, a maleta que é fechada, a inspiração que se extingue, e cada noite, igual a todas as noites, nem vagar ao acaso serve para qualquer coisa, pois os edifícios se tornaram surdos, assim a vida condensada dos fantasmas sublimes. Cinema, seu verdadeiro nome é confissão. 4. Persona, Ingmar Bergman. Os monólogos, sempre os monólogos, são como sonhos que flutuam, o profundo os atrai, eles repetem que a condição humana é um modo da indecisão ou um pedido de desculpas por estar aí.
o sonho desesperançado de ser, vertigens e também aquela extrema elegância das coisas que eram realizadas na década de 1960, assim como a perfeita linguagem das mãos e os rostos com a limpidez das piscinas ao sol. Isto é cinema tátil. Foi criado para ser percebido pelos sentidos secretos da imaginação. A tela produz palavras, fogo negro, insolação, ancestral, vertigem. Eu sou a tela. Agradeço ao diretor por inspirar-me o mais hermético dos meus poemas. A verdadeira escrita automática. A epígrafe é de Herberto Helder. Quem vê a queimadura do ouro inteiro? É tão difícil empreender a viagem pela escuridão e suas luzes para trazer esses fragmentos de volta, trechos de um poema criado durante um sonho. O caderno ia se transformando enquanto anotava. Suas páginas estavam repletas de ilustrações, umas aquarelas e desenhos meio infantis que mudavam a cada vez que os via e também mudavam a cor das letras do texto que escrevia, tinta, caneta, como se fosse um camaleão, do azul ao verde, vermelho, lilás, amarelo, laranja, todo o espectro até acabar, até sua carga extinguir-se de vez. E não, já não havia mais escrita, não existia mais caderno, mais nada, a não ser um vozerio de festa na rua, saindo de uma inexistente casa em frente. Chegavam amigos, 2 rapazes vindos da festa, também não existem, nunca os vi. Eles me levariam de automóvel à cidade para procurar uma nova caneta da mesma escrita multicor e um novo caderno móvel. Mas o que escrevi durante o sonho permanece. É o poema de uma só frase, sempre uma só frase sibilina, multiplicada na horizontal, na vertical, na diagonal, no rodapé da página, de todos os modos, em todas as suas cores, para repetir. Vocês nunca mais saberão a previsão do tempo. E restava um eco escrito. Vocês nunca mais saberão, nunca mais. E ainda havia uns versos ao redor em português arcaico, e assim soa a voz da sombra, e um mês devora o outro, como bólidos estrambóticos. Depois desse mergulho, para rememorar o futuro e antever o passado, retorno com a decisão visionária de escrever sobre a poesia moderna e o sagrado, e também quero dizer algo sobre umas ilhas, uns Açores e Baleares, e ainda haverá mais poemas, e tudo será refinado, joeirado, sublimado, e tudo estará bem, e tudo será belo, como umas roupas em um varal ao sol do meio-dia, balançando docemente ao vento, enquanto vamos nos acercando ao ouro do tempo. Thank you.